cuidado com o que você pensa. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Mas por que, pastora Carol, que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu penso? Olha o que a palavra diz em Lucas 7, a partir do verso 36, fala: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as lágrimas molhavam os pés dele, então ela os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. O verso 39. Quando o fariseu viu isso, ele pensou: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus, ele sabia o que aquele homem pensou e respondeu: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. O verso 42, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? E aí? O que deve mais ou o que deve menos? Perdoado. Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Ou seja, algo muito interessante que o Senhor tem falado muito ao meu coração, né, e eu quero compartilhar com você, é que um dos problemas, o maior problema que Jesus ele enfrentava naquela época não eram demônios, não eram nada dessas coisas, eram fariseus. Fariseus eram aqueles conhecedores da palavra, mas aqueles que não colocavam em prática. Às vezes nós temos muito conhecimento, nós temos sim, mas às vezes esse conhecimento ele não tem nos ajudado a nos aproximar do Senhor. E ele pode ser um grande impedimento para que a gente esteja se relacionando com intimidade com Jesus. Algo muito lindo é que o fariseu somente pensou: como assim essa mulher está ali? Eu chamei Jesus para vir à minha casa. Eu estou aqui. E ela está ali aos pés dele, tocando, chorando. Se ele soubesse a má fama dessa mulher, se ele soubesse a má reputação, ele não deixava ela estar tão próxima. Às vezes nós achamos que o problema do outro, ele é muito maior, que o outro, ele está menos apto a estar diante do Senhor. Às vezes nós nos consideramos melhores e o Senhor, ele ensina por meio de parábola. Um devia 100, outro devia 50. Ele perdoa as duas. E aí? Algo interessante é que todos nós temos dívidas. Todos nós falhamos. Todos nós precisamos de perdão do Senhor. E aí? O fato de você precisar menos do que o outro, que às vezes está numa situação mais complexa que a sua, te dá o direito de você julgá-lo? Ou o fato de você simplesmente precisar de perdão, isso é suficiente para você reconhecer a soberania de Deus, agradecer ao Senhor e valorizar aquilo que Deus fez na sua vida? Que a gente venha ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque nós somos provados por aquilo que nós pensamos também. E nós que vivemos no período da graça, do favor imerecido, o que nós pensamos pode nos desqualificar ou o que nós pensamos pode nos aproximar do Senhor. Que realmente os nossos pensamentos sejam os pensamentos do alto e que nós venhamos estar fortes, fortalecidos em Cristo, tendo misericórdia um do outro e olhando para o outro como Jesus olha. Amém? Vamos orar para que o Senhor ele possa continuar ministrando aos nossos corações e para que a gente possa olhar para as circunstâncias e não por nos considerar melhor, mas pedir ao Senhor que a gente não venha ter pensamentos como o desse fariseu. Olhando, como assim aquela pessoa? Como assim aquele dependente químico? Como assim aquele homicida? Como assim aquilo que a gente qualifica pior? Só que na verdade todos nós erramos, todos nós pecamos,
Nós não temos nada de bom em nós mesmos. Pai, nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra nos nivela. E a Tua palavra nos nivela de uma maneira que, se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não temos nada a oferecer. O Senhor nos mostra que um não é melhor do que o outro. O Senhor nos mostra a nossa completa dependência em Ti. O Senhor nos mostra a nossa dependência do Senhor, Pai. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu carinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos revela como devemos agir. E o Senhor sonda aquilo que nós pensamos, aquilo que nós concordamos, aquilo que nós discordamos. O Senhor está ali o tempo inteiro, nos sondando, porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. E que o Teu Espírito possa nos mostrar, Pai, os pensamentos errôneos, as acusações que nós realizamos, às vezes sem mesmo abrir a boca, para que sim, Pai, possamos a cada dia mais desfrutar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, para que nós não venhamos estar desqualificados de estar diante de Ti, Pai. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu carinho, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.